Boa noite, pessoal. Retomando aqui os estudos da análise das operações do dia. Na semana passada, os últimos dias da semana, fiquei fora, não gravei, até porque também estou fazendo uma mudança, né? Não vou mais operar o índice, vou operar o dólar, né? Como desde o princípio, né? Dei um tempo do índice, o índice está muito bagunçado na minha visão, tem muito robô operando aquilo lá, manipulação está extrema, então vou para o dólar, que não deixa de ter manipulação, mas tem um pouco menos do que o índice, ok? Então, nas operações do dólar hoje eu fiz três operações, né? Foram três operações. É, Uma foi stop, começamos com um stop, depois pro 0 a 0 e na última eu recuperei o stop e fui pro gain. Então, assim, é sempre importante o risco-retorno, né? Nas operações, porque, assim, às vezes a última operação ela pode pagar todo prejuízo que você teve nas duas anteriores, né? Ou ficar no 0 a 0, que também seria viável. Né? Então, assim, para a operação do dólar de hoje, eu tive que recorrer a tempos maiores. Por quê? Porque o dólar ele está um pouco embolado nessa área aqui, quando eu boto nos 50 minutos. Então, assim, é uma área que tá, nós ainda estamos dentro desse retângulo imenso, né? Há vários dias, né? Quase mais de um mês nesse retângulo, que nem assim, nem é tão bom operar, né? Mas assim, é operável. Se souber fazer ali o correto e aguardar os sinais, é operável. Então, para sair um pouco desse bolo, eu recorri ao gráfico de 240 minutos para poder ver tentar ver uma estrutura mais clara, né? Então a gente consegue ver essa estrutura aqui, ó, com quebra de boss. Então aqui a gente quebra esse boss aqui, ó. Opa, perdão. A gente tem essa quebra de estrutura aqui, né? Depois ele recua, né? Não perde aqui o fundo, choque, e faz outro boss, né? Fizemos outro boss aqui, depois ele recua, né? Vem aqui, né? Faz um fake, né? Não chega a ser uma quebra efetiva, né? E aí retorna. Então a gente tem ali a visão que está totalmente construindo uma subida, né? Então, sendo assim, seria mais viável fazer compras, não venda, ok? Então depois dali eu fui lá para o gráfico de 2 minutos, onde eu opero. Então vamos lá. Então, no gráfico de 2 minutos, hoje, né, seguindo lá aquela estrutura que antes analisamos lá no tempo maior, ele vem construindo essa subida, né? Aqui também é possível ver. Aqui ele acumula, 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 captura a liquidez do fundo para poder subir. Depois desce mais um pouquinho, sobe, não chega a fazer esse boss, né? E aí ele faz mais uma acumulação. E quando foi no dia de hoje, que é esse dia aqui, o nosso dia de hoje, ele consegue quebrar a estrutura, ok? Então vamos lá para o dia de hoje. Vou dar um zoom aqui. Aqui, o dia de hoje. Vamos no primeiro candle. Então tá lá. No dia de hoje o preço ele já abre quebrando, né, uma estrutura. Ó, ele já abre quebrando essa estrutura aqui. Vai lá em cima, tá vendo? Então aqui para trás, ó, para detalhar, vou deixar desenhado. Ó, aqui para trás tinha uma estrutura. Desenha ela um pouquinho mais fina. Ó, ele sobe aqui, desce, sobe aqui. Então faltou pouco para ele quebrar o boss. Então aqui tem liquidez e é uma quebra de estrutura. Vou puxar ela para lá, vou deixar ela desenhada lá, tá? Mas aqui não vai dar para deixar ela desenhada. Então vou deixar ela marcada aqui para poder a gente visualizar ela. Então é essa estrutura aqui. Ó, tá aqui bem ela. Ó. Quando ele quebra essa estrutura. Então ele faz a quebra dessa estrutura. Ó, ele faz a quebra dessa estrutura. Bem aqui. E faz um recuo. Ele faz esse recuo aqui, ó. Tá vendo? Quando ele quebra a estrutura,
né? Eu espero que ele ache um topo para que eu possa traçar a minha estratégia. Então, assim, ele quebrou a estrutura e achou um topo lá, o que que eu fiz? Eu tracei Fibonacci, né? Ó. Então, toda essa zona aqui minha é a zona compradora que eu chamo de Gold Zone, né? Que é a zona do ouro. Então, assim, o que que ele fez? Assim que ele quebra a estrutura e faz esse retorno, eu executo uma compra. Executei uma compra aqui nesse patamar de preço, né? Com stop dentro do meu gerenciamento de risco e fui estopado nessa primeira operação que entrei precipitadamente. Então aqui é o momento em que eu sou estopado nessa primeira compra aqui. Okay? Então o stop ali foi em torno de, ó, como é que o stop era bem barato. Isso é importante também, ó. De 5 pontos. Então estopei ali e fiquei observando. Quando ele chega nesse patamar de preço, aqui mais embaixo, ó, aqui, deixa eu só botar aqui rapidinho. Quando ele chega nesse patamar de preço, eu vejo que aqui é a área que o pessoal começou a comprar. Ou seja, aqui é a área que tem bastante de compradores, né? E esse candle aqui, esse aqui, ó, apesar dele ser pequeno, ele é um candle com volume. Onde é que está o volume dele? Ó, o volume dele marcado lá. Aqui, ó. Ele é pequeno, tá vendo? Mas ele tem um volume acima da média. Então, ele tem potencial, tá? E logo em seguida, ele faz esse volume enorme, que já dá um sinal para a gente a mais que eles vão tentar jogar o preço para cima. Então, assim, já é um sinal, um start para que a gente possa fazer as nossas compras, tá? Então, nesse primeiro momento, eu compro, refaço a compra, ó, tá aqui. Eu refaço a compra aqui nesse patamar de preço, ele vai até lá em cima, tá vendo? Cerca de, se eu não me engano, estava dando, acho que 9 pontos, 10 pontos. Eu não lembro, vamos medir. Ó, é isso mesmo. Ele estava dando aqui, ó, cerca de 9 pontos. Não, 16 pontos, desculpa. Ele deu 16 pontos. Porém, onde é que era meu alvo? Meu alvo era na liquidez que tinha aqui em cima. Aqui em cima tinha uma liquidez e uma saída, né? Então, assim, eu fiz a compra, estipulei meu alvo, ele estava dando 16 pontos, porém, ele não chegou no alvo. Se ele chega no alvo, eu não realizo o lucro, tá? Alvo de gain é alvo de gain, alvo de loss é alvo de loss. Então, é assim que a gente respeita, né, as nossas operações. Senão, a gente fica dando um montão de clique, fazendo parcial. Não é o interessante agora que a gente está operando com o mínimo de contrato possível, né? Ele volta e me tira aqui no 0 a 0. Então, a primeira entrada foi loss. A segunda entrada eu faço esse movimento e aí sai no 0 a 0, ok? Então, assim, quando eu saio nesse 0 a 0, nesse patamar de preço aqui, ele faz uma volta aqui. Ó, aí faz essa volta aqui, que é curta, é pequena, tem volume comprador, tá vendo? Ele tem volume comprador aqui, ó, dentro. Então eu refaço a compra, né? Logo após a saída, essa primeira saída aqui, eu refaço a compra. Qual o motivo de eu ter refeito essa compra aqui? Né? O motivo foi simples. O mercado ele vem caindo, né? O volume ele continua baixo. Ó, nessa queda, o volume foi baixo, tá vendo? Então, assim, não houve oferta suficiente para jogar o preço para baixo. Por quê? Porque a intenção era subir o preço. Então, aqui, o que, que acontece? Nesse candle aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Deixa eu dar um zoom melhor para vocês verem. Ó, aqui tá melhor. Vou tirar também aqui a marcação de Fibo, porque a gente já viu ali qual era a zona que estava compradora. Então, esse candle aqui, ó, depois de toda essa queda, ele mostra que a oferta é muito baixa. Entendeu? Então, se a oferta é muito baixa, é porque quem está mandando no mercado são os compradores. Então, assim, o que, que eu refaço? Eu refaço a compra, né? Então, vamos olhar a oferta ali juntos.
Aqui está a oferta. Ó. Aqui está a oferta desse candle aqui, ó, muito baixa. Ó, ela é abaixo da média, né? Aqui, ó, ela é abaixo da média. Ó, aí ela, olha ela aqui, ó. Ela é abaixo da média. Tá vendo? Em seguida, dois candles fortes que encostam na média. Então, eu retomo a compra, né? Reposiciono meu stop nesse fundo aqui, aonde tinha toda essa base aqui, né? É um stop técnico. Eu tinha toda uma base que poderia proteger o meu preço. Aqui, ó, toda uma base compradora, tá? Aí o preço recua, né? Chega a me negativar alguns pontos ali e depois ele sobe, né? Ele sobe pagando. Como eu saí no 0 a 0, ele sobe pagando 10 pontos. Quando ele chega em 10 pontos, eu aceito. Por que que eu aceitei esses 10 pontos e não levei até lá o alvo? Porque ali em cima era uma zona muito vendedora. E ele não estava passando. Ele até tentou passar com um volume expressivo e com demanda grande, porém, ó, vocês percebam aqui, ó, ele começou a fazer uma demanda muito grande, tá vendo? Aí aqui a demanda diminuiu, aqui a demanda aumentou e aqui ela começou a ficar fraca e fazer esses pavios para baixo, ó. Tá vendo? A demanda começou a ficar fraca, eu não quis me arriscar, sair com meus 10 pontos. Depois ele vai um pouquinho ali em cima, que tinha uma liquidez, retorna e aí retorna para baixo. Então foi uma saída eficaz, foi uma saída boa. Às vezes não é tão importante pegar muitos pontos, mas pegar os pontos suficientes para que você possa sair do dia vencedor. Okay? Ainda mais assim, nesse bolo que está o dólar, né? Essa confusão que ele está fazendo. Então, essa foi uma entrada boa que me colocou no lucro, me tirou do loss, né? E deixou assim a operação limpa e tranquila. Beleza, pessoal? Desculpa aí não ter postado mais vídeos antes, né? Tô fazendo uma mudança, tô abrindo um canal no YouTube lá, só para os amigos mesmo, o pessoal da sala que acompanha aí, né? Nada tão profissional assim, mas vamos lá, vamos continuar fazendo o nosso trabalho aí. Beleza? Boa noite a todos. Obrigado aí. Amanhã vamos ver se a gente faz alguma coisa se der tempo. Um abraço.